Então, meus amigos, de volta aqui mais uma vez para darmos continuidade à bela apresentação da semana passada da nossa querida Alcione Peixoto, que com a riqueza de ensinamentos veio trazer para a gente, vai continuar nesta hora com as informações acerca do mundo espiritual, do Peixotinho e tanto conteúdo que ela traz para todos nós. O Centro Espírita Irmã Sheila fica muito feliz dessa possibilidade de tê-la conosco e de fazer de forma virtual, né, dar a todos nós, fazendo de forma virtual e dando a todos nós a oportunidade de conhecermos, termos informações que às vezes nos estudos comuns da Casa Espírita nós não temos essa possibilidade. Então, registros vivos nos facilitam tudo isso. Então, para não perdermos mais tempo, vamos fazer uma leitura, nossa página do livro Ideal Espírita, Francisco Cândido Xavier, pelo espírito de pelo espírito de André Luiz. No curso da vida, exemplifique o bem desinteressado. Os nossos atos demonstram a proximidade ou a distância em que vivemos da lei divina. Viva com alegria, o presente já faz parte de nossa vida imortal. Pondere cada atitude, tanto é difícil saber fazer, quanto saber não fazer. Evite o isolamento sistemático. Somos peças integrantes do ambiente em que existimos. Entenda a função da posse efêmera. Nem a riqueza e nem a privação expressam virtude. Não fuja ao começo, a caridade corrige qualquer erro. Estude incansavelmente. Alcançar novos conhecimentos é formular novas indagações. Cultive a confiança. Com temor não há progresso. Seja paciente na dor. Crise, muitas vezes, é o nome que aplicamos à transformação do mal em bem. Amolde-se aos padrões do Evangelho, na essência, Na essência, o mundo atual permanece quase o mesmo da época de Jesus. André Luiz. Bom, meus amigos, uma página extremamente profunda, simples e profunda, como o próprio André Luiz, e onde eu destaco o trecho para a nossa prece: estude incansavelmente. Alcançar novos conhecimentos é formular novas indagações. É o que estamos fazendo aqui, neste dia, com a oportunidade de estudar, de conhecer da doutrina espírita mais ainda um pouquinho. E aí, através do estudo, que a gente vai fazendo a diferença na vida. Então, para não nos delongarmos, vamos fazer a nossa prece, agradecendo imensamente aos amigos espirituais a oportunidade de ter a Alcione Peixoto conosco, para nos abrilhantar com informações que, por certo, vivenciadas por ela, trazem realidade, trazem certeza de um caminho seguro, de um companheiro que soube muito bem exemplificar o seu evangelho, assim também como fala a página. Exemplificar o evangelho, mestre, é o que precisamos. E é através do conhecimento, do estudo, da certeza de que o caminho do evangelho é a nossa meta que aqui estamos. Portanto, dê a ela condições de complementar o estudo com a força da sua palavra, com a força dos exemplos que traz, para que possamos nos espelhar em tudo isso, fazendo o nosso próprio caminho, um caminho de paz e felicidade. Que o Senhor nos abençoe a todos e a ela também, que assim seja. Paz e luz a todos os que acompanham as palestras, as lives dessa Casa Espírita. Agora nós vamos para a fase do Rio de Janeiro. Ele foi transferido e foi morar na Urca, de onde eu já tenho aí as lembranças. É onde eu começo a ver
não participar, porque era pequenininha, mas acompanhar o encontro desses amigos do André Luiz na nossa casa, na Fortaleza de São João, e morávamos sempre à beira-mar, né? Meu pai era oficial de artilharia de costa, e por isso nós só nos mudávamos para as vilas militares à beira-mar. E no Rio de Janeiro, tem um fato também que eu acho curioso, que era de uma pedra preciosa. Um dos companheiros do André Luiz, senhor Rodrigo, era um português, e ele tinha uma loja na Rua Uruguaiana, que era uma loja de joias, ele comercializava joias. E um dia um espírito materializa uma joia, e ele, como um grande ourives, conheceu o valor da joia e ficou encantado. Só que eu gosto dessas lições que os espíritos deixam com cada fato. Aí o espírito disse: não, eles construindo o grupo, uma dificuldade grande, e eles pensaram: materializar a joia vai ser uma beleza. No instante, nós vamos edificar esse grupo. Mas não aconteceu assim. O espírito disse que o grupo tinha que ser construído primeiro espiritualmente, no trabalho conjunto pela sua edificação. E não valia essa coisa de pegar pronto, ter o dinheiro, edificar, que o que ia unir aquele grupo para fazer o alicerce espiritual do grupo primeiro era justo a construção do grupo material, do grupo físico. Então, quando o grupo André Luiz se constrói, já havia uma equipe unida, grandiosa, espíritos valorosíssimos, que no Rio de Janeiro, com Antônio Ferreira e tantos outros, ergueram esse templo que ainda hoje presta grandes serviços aos companheiros do Rio de Janeiro, às criaturas necessitadas do Rio de Janeiro. Então, eu gosto muito dessa lição da pedra preciosa. Se eles quisessem, poderia fazer isso, mas não seria um grupo de verdade, porque o grupo se constrói na união de esforços, na convivência diária, uns com as dificuldades dos outros, que às vezes nos desagrada e a gente tem que ter tolerância, paciência para manter a harmonia. O grupo se constrói antes na harmonia, que se edifica com todas essas dificuldades através da tolerância, da paciência e da perseverança. Essa foi uma boa lição. Há também uma outra lição que eu gosto também, eu estou selecionando aquelas que me chamam mais atenção, e que é a história de um mendigo. Havia um mendigo na rua, com as pernas todas com elefantíase e toda em feridas, e amarrado com uma faixa que eles podiam ver as substâncias purulentas, sanguinolentas, que ficavam visíveis naquela faixa. E, além de tudo, esse homem exalava um tremendo mau cheiro. E papai era muito compassivo, mas muito compassivo. E ele viu aquele homem, e ele teve tanta pena daquele cidadão, que ele falou com os companheiros, eles iam para a reunião: eu vou levar esse mendigo,
Quem sabe os espíritos não dão um alívio na dor dessa criatura? E os companheiros contrários, não vamos. E como é que pode? Ele não fez dieta, porque naquela reunião tinha que fazer dieta de carne, eles comiam muito peixe, muita pescada, por causa do fosfato, se não me engano, e papai queria levar, mentira. E, e ele era voto vencido, mas ele bateu o pé, que foi, os colegas concordaram, e ele levou o mendigo para o grupo. E quando fecha as portas, apagam-se as luzes, o mau cheiro, era um verão, era um calor de Rio de Janeiro, com tudo fechado, o mau cheiro exalava. E aí Sheila avisou que todos vibrassem por ele, que fariam um tratamento nele e que ela ia amenizar a situação para todos. De repente, um frescor imenso, a sala nem parecia Rio de Janeiro. Uma temperatura amena, deliciosa, e um perfume, que Sheila era muito perfumada, e um perfume inundou o ambiente. O resultado é que o mendigo saiu de lá curado, sem marca nenhuma nas pernas. Eles fizeram um tratamento tão lindo naquele homem, que aparentemente não teria cura, não era um homem de rua, sem casa, sem assistência. E essa cura desse mendigo me chama muito a atenção, porque nós queremos medir o outro plano pelas possibilidades poucas, míseras desse plano em que nós vivemos. Mas eles têm aparelhos e eles têm recursos de que nós não dispomos aqui na Terra. E essa também, para mim, foi uma grande lição. É a lição, primeiro, da compaixão, a lição da coragem de enfrentar situações tão adversas para fazer o bem a alguém, a uma única pessoa. E outra lição que me salta aos olhos desse episódio é que, quando o médium se envolve também nessa compaixão pelo outro, a compaixão ilumina o espírito. O médium também oferece possibilidades muito mais amplas para que os espíritos atuem naquele cidadão em dificuldades. Então, esse caso do mendigo, eu me impressionei muito com essa história que eles registraram. Eu era pequenina ainda, não vi nenhuma dessas materializações. Mas eles contam ainda a história de um major que tinha um tumor no mediastino, entre o pulmão e o coração. E não podia ser, naquela época, os recursos eram muito pequenos, era a década de 1940, e ele não poderia ser operado. E procurou o recurso lá. E o homem já saiu dessa reunião tratado, curado. Mas um dia de repouso, que a reunião era sempre no sábado, e o domingo era para o repouso do médium e repouso do paciente. Então, esse foi um outro caso, porque havia quando ele foi para o Rio, ele tinha asma, né? E era uma asma kármica, não tinha cura. Sheila mostrou a ele a razão dessa
dessa asma. E ele, então, levava essa asma com muita serenidade, cada crise daquelas horríveis que a gente achava que ele ia morrer, a nossa infância foi pontuada com esse susto, ai, papai vai morrer, aquele sofrimento que as irmãs mais velhas apanhavam as menores para fazer oração pelo nosso pai. Então, ele tinha essa asma muito grande. Um dia, um colega lá de trabalho, um sargento, fala para ele procurar o grupo André Luiz, que havia um médium excelente lá, que estava fazendo muitas curas. Ele agradeceu muito, em um momento ele disse que era ele, e agradeceu muito, mas ele sabia que a asma dele era um presente, porque cada vez que ele tinha uma crise de asma, ele fazia uma oração. Obrigada, meu Deus, gratidão, bendita asma que me liberta. Ele sempre tinha uma expressão que louvava a liberdade que cada crise de asma lhe estava proporcionando. A gente vê por aí que era uma pessoa realmente diferenciada, que era um espírito preparado para essa tarefa, de tal maneira que ele se doava, que ainda no Rio havia uma jovem na reunião que era estudante de medicina e se formou depois, doutora Lenice, e eram duas irmãs, Laís e Lenice. E a doutora Lenice foi chamada por Sheila para ir à cabine para ver o médico. E ela se tomou um susto quando viu o corpo do meu pai todo transparente, reduzido e transparente. Se via todos os órgãos dentro do corpo dele. Isso mostra quanta liberação ectoplasmática ele fazia em favor dos outros. E os espíritos sempre davam um tempo a mais depois da reunião para que eles providenciassem o refazimento do médium, né? Então, são lições que nós aprendemos com a mediunidade. O médium tem que fazer a caridade, a maior delas, a mais difícil, segundo Emmanuel, que é a caridade do exemplo. E ele fez ao mundo essa caridade, mostrando os seus exemplos. Aqui na Escola Jesus Cristo, onde ele também pontificou por alguns tempos, há também casos muito interessantes, narrado por uma querida amiga da família, que foi até que nos trouxe para Campos. Meu pai tirou uma licença mais longa no Exército em função de seu desgaste físico, e ela nos trouxe para um tempo na fazenda dela, aqui em Campos. E havia materializações belíssimas naquele ambiente lindo da Escola Jesus Cristo, que é um ambiente muito bem preparado. A materialização de uma camélia linda, que ela ficou assim na porta e que ela ia escurecendo, aí que os espíritos, quando passavam, punham a mão sobre ela e ela se iluminava toda de novo. Então, vários espíritos mantiveram acesa a luz dessa flor, dessa camélia, uma flor belíssima. E é interessante que a camélia é uma flor que você não pode tocar na pétala, porque onde você toca a
a pétala escurece imediatamente, vai amarelando e fica assim marronzada. Eu conheço de perto a camélia. E essa camélia era tocada pela mão de todos os espíritos que estavam em trabalho, em atividade no salão, e iluminava. E isso me reporta as mãos estendidas de Jesus aos sofredores, no propósito da cura, que também iluminou tantos corações, que deixou exemplos fulgurantes para que hoje nós estivéssemos aqui reunidos em seu nome para falar dos medianeiros, do grande medianeiro que foi Peixotinho. Então, em Campos tem ainda a materialização que muita gente fala, inclusive nos depoimentos que nós já fizemos para a Federação Espírita Brasileira, que foi a materialização do espírito Clarencio, que é um ministro de nosso lar. E nosso grupo aqui é um salãozinho muito simples, muito pobre, com quase nenhum conforto, mas eu me lembro que papai deitava na cabine num colchãozinho de um chitão, acho, uma fazenda meio assim, muito pobre, e era de crina, era de umas palhas secas, eu não lembro qual era o nome, mas ele deitava ali e operava-se maravilhas quando ele, naquela cama simples, humilde, se deitava para o trabalho. Então, aqui houve a materialização do Clarencio, que os próprios espíritos se espantaram, se sentiram assim prestigiados no seu trabalho com a visita do ministro Clarencio. Sheila, ministro, o senhor aqui junto a nós. Ela teve assim um espanto, uma alegria imensa de receber na tarefa que eles operavam a presença do ministro Clarencio, com um cajado todo iluminado. Ele era uma luz imensa que clareou a sala inteira, que parecia um dia. Descrevem os amigos dessa casa que assistiram a essa materialização de Clarice. Então, e havia muito letras luminosas. Isso tanto aqui em casa como lá no grupo espírita, onde havia essas reuniões. José Grosso deixava um céu na cabine. A cabine era pintadinha de azul claro, e ele fazia uma lua, às vezes meia lua, de acordo com como a lua estava, e fazia as estrelinhas no céu. E quando se apagavam as luzes, esse céu se acendia, porque era feito com radioatividade, mas ficava bem no alto para a gente não tocar as mãos, né? E era muito lindo, eram lindas as quadrinhas que José Glosso deixava para a reflexão da gente. Ele era como que um animador da reunião para as pessoas não dormirem, porque era perigoso se dormissem e se afinassem nessa saída do corpo com espíritos inferiores e podia fazer mal à saúde do médium lá na cabine. Então, Zé Grosso vinha, dava uma gargalhada grande, que aí acordava todo mundo e chamava atenção, falava o nome daquelas pessoas que estavam cochilando e as pessoas acordavam. Então, ele tinha uma função de manter o
tônus vibratório das pessoas atentas ao trabalho que elas realizavam, porque uma reunião desse porte não é feita só com um médium, uma pessoa, não, isso pode até acontecer, pode, mas ela é mais produtiva quando ela reúne pessoas do mesmo ideal, que queiram praticar a caridade através da mediunidade de um companheiro, né? Então, essas materializações, tem uma muito bonitinha também, que eu gosto muito, um relato de Maria Amélia Ribeiro de Castro, foi muito conhecida aqui em Campos, era professora de língua portuguesa no Liceu de Humanidades de Campos, uma grande mestra reconhecida por todos. E Maria Amélia relata que ela foi a uma reunião no André Luiz, no Rio, e que botou um lencinho na cabine e pediu a Sheila que Sheila escrevesse ali uma dedicatória para ela. E, ao fim da reunião, o lencinho sumiu e Sheila não deu notícias. Passado alguns anos, um ano ou dois, ela vai assistir a uma reunião com o Peixotinho aqui, na Escola Jesus Cristo. E Sheila anuncia para ela: olha, estou devolvendo seu lencinho. Como você... Ela havia pedido um autógrafo, não era uma dedicatória, um autógrafo de próprio punho de Sheila. E aí Sheila avisa que trouxe o lencinho de volta. E quando ela acaba a reunião, ela vai à cabine, onde Peixotinho ficava isolado, trancado, ela depara com o lenço e com uma virtude escrita em cada ponta: paz, fraternidade, união, amor. E assinado de próprio punho por ela e por Nina Arueira, que era a benfeitora da Escola Jesus Cristo. Então, esse caso eu acho tão bonito, que evoca em nós a responsabilidade com os compromissos que nós assumimos. A gente vê como Sheila foi responsável. Talvez o médium estivesse muito desgastado e eles encerrassem a reunião mais cedo e ela não pôde dar o seu autógrafo no lencinho. Então, ela deixou para a ocasião propícia, e aqui na Escola Jesus Cristo, onde a sala onde aconteciam as reuniões ficava assim num chamado Horto de Célia Lúcius, muito cheio de árvores enormes, um roseral lindo, e ali havia os recursos ectoplasmáticos das plantas, porque André Luiz diz que as plantas, que o homem fornece ectoplasma, o animal também, e as plantas, mas que desses três elementos, as plantas é que dão um ectoplasma mais puro. Ele diz que as plantas são mais dóceis ao comando do homem. Então, ela pôde receber o seu lencinho, que pensou estivesse na espiritualidade, mas Sheila rematerializou. Um outro fato também muito interessante foi narrado nesse livro por José Raul Teixeira. E Raul conta que Chico Xavier contou para ele, porque muitas dessas materializações nós da família nem acompanhamos, porque onde ele ia havia uma reunião, havia
uma série de outros fenômenos que, mais tarde, eu ouço sobre o trabalho dele nos lugares onde eu vou, Minas, até em Santa Catarina. Eu ouvi, ele passou por lá também, ele serviu lá. Eu ouvi relatos de que nós, da família, absolutamente nunca tivemos notícia. Então, foi espalhando bem para onde era transferido. Ele, como Viana de Carvalho, que foi o grande inspirador e o cuidador dele na sua adolescência, ele seguiu esses passos de Viana. Então, eu registro esse fenômeno que foi acontecido em Pedro Leopoldo com Chico Xavier, e foi Chico quem narrou que ele tinha muita intimidade com o papai e pedia papai para papai ir, que ele estava com saudade de Sheila, que ele estava com saudade de Nina Aroeira, e papai ia. E ele depois, um depoimento de Geraldinho, que ele não Chico gostava de ver os espíritos materializados. Você sabe que Chico quer que todos tenham tudo de bom e do melhor. Mas Peixotinho ia lá e Chico convidava as pessoas, porque ele ficava feliz de saber que todo mundo estava vendo os espíritos que só ele via. Olha que coração pródigo, que coração amoroso. E aí, lá, Chico convida uma pessoa para ir lá, para ir na reunião. Peixotinho estava lá, que daria um consolo. Ela havia perdido a mãe, o pai, já não me lembro, e que a moça foi e chegou lá. Sheila avisou a ela que tinha para ela um presente. E aí, quando a reunião acaba, ela ganha um presente, e quando ela abre o presente, era um crucifixo que veio feito na Itália ainda, porque ela era de família de imigrantes italianos. E com esse presente, ela tinha posto esse presente quando o pai morreu, a mãe morreu, aqui no peito da mãe, porque aquele presente vinha passando de uma geração para outra, e foi feito pelo bisavô dela. E ela botou no caixão. E aquele presente havia voltado para as mãos dela, retirados da sepultura e voltado a pedido da pessoa morta que fosse entregue a ela. E foi nessa reunião com Chico Xavier em Pedro Leopoldo que esse fato aconteceu. Então, são muitos fatos assim grandiosos que essa mediunidade proporcionou. Andava com Chico Xavier, Pedro Leopoldo, de braço. Eles tinham mania de andar todos de braço uns com os outros. E onde eles passavam, as flores iam caindo em abundância. São histórias de uma mediunidade luminosa, de espíritos iluminados. Se a gente quiser pesquisar e saber um pouco mais de Peixotinho, nós vamos encontrar nesse livro, Ave Cristo, que como um padeiro que já abrigava as pessoas perseguidas, sofridas, abandonadas em sua casa. E a descrição que Emmanuel faz de Peixotinho é uma descrição linda, que fala da ida de Lívia até a casa
desse companheiro cristão na época, levada por Exupério, Lívia compareceu à frente do benfeitor, cujo semblante exteriorizava a beleza moral dos grandes cristãos da antiguidade. Olhos plácidos, a fulgurarem na face rugosa, a que os cabelos encanecidos emprestavam prateada moldura. Agripa, depois de escutá-lo, ele se chamava Lúcio Agripa, era um padeiro. Depois de escutá-la, falou sem afetação. Minha filha, julgo responsável esclarecer quanto à nossa posição em casa. Em outro tempo, retínhamos numerosos escravos e não éramos felizes. Mas depois que Domícia e eu, Domícia era a minha mãe baby naquela época, que Domícia e eu aceitamos Jesus por mestre, nossos hábitos foram renovados. Os cativos foram libertados e nossos costumes simplificados. A fortuna em dinheiro fugiu de nossa casa. Todavia, a tranquilidade passou a morar conosco como um talento celestial. Somos hoje tão pobres como aqueles que nos auxiliam em nossa fábrica de pão. Então, é a fala do Peixotinho 200 anos depois da morte de Cristo, narrada por Emmanuel, que foi quem disse a Chico que era Peixotinho, esse Lúcio Agripa, casado com a Domícia, que era baby, que novamente estava junto dele para dar apoio na sua tarefa mediúnica. Então, a gente vê o empenho desses espíritos iluminados para nos trazerem revelações grandiosas sobre a vida na eternidade. E nós ainda não nos vemos como espíritos que somos. Estamos presos a essa matéria que não conseguimos imaginar a nossa vida de espíritos. Eu gosto da definição do professor Humberto Vasconcelos. Ser espírita é saber-se espírito, porque quem se sabe espírito eterno age na Terra com vistas à sua eternidade amena, feliz, gloriosa. Então, entendemos por que Peixotinho conseguia se doar tanto como ele se doou já desde 200 anos antes de Cristo, abrindo mão de dinheiro, como foi nessa vida aqui na nossa casa, uma vida de aperto material, mas muitas famílias sendo assistidas por esse casal. Tudo, ninguém tinha nada aqui. Não fomos educados nesse egoísmo de meu espaço. Hoje eu já vejo filhas dizendo para o pai: saia, porque aqui é o meu espaço. Espaço meu? O que eu tenho aqui na Terra? O que eu levo comigo daqui da Terra? Isso é de um egoísmo, é de um alimentar de egoísmo nas pessoas. Nossa casa não tinha espaço, não, nosso não. Chegava um doente, nós éramos tiradas das camas. Quando conseguíamos levar o travesseirinho que a gente estava acostumado, era um prêmio, mas era difícil. Tudo primeiro era para os doentes que batiam à nossa porta. E assim nós nos criamos como quem tivesse tudo e nada tendo, né? Nós habituamos-nos a ceder nossos lugares, a abrir mão de nossos privilégios em favor de outras pessoas. Então, Peixotinho só foi esse médium que proporcionava materializações luminosas porque ele foi
um espírito iluminado. André Luiz nos diz, eu deixo esse pensamento de André Luiz, abrir com Emmanuel, né? Abrir com Paulo de Tarso, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Rogo a Deus que todos nós possamos honrar esses medianeiros, como Peixotinho, Chico Xavier, Ivone Pereira, Eurípides Barçanufo, tantos outros medianeiros desconhecidos que trabalham com grande dedicação no interior do nosso Brasil. Conheci tantas rezadeiras fazendo caridade no interior de nosso estado do Rio. Então, esses que servem sem desistir, esses que trabalham para o bem, pelo bem e por amor ao próprio amor, esses são os médiuns reluzentes, que trazem luz aos nossos espíritos. Como diz André Luiz, o lago agitado não reflete a imagem da estrela que jaz no infinito. As estrelas grandiosas que se materializaram por Peixotinho só o fizeram porque ele guardava em si essa luz. Muitos que o viram dormir e o receberam em sua casa, diziam que do coração dele, dormindo, saía uma luz azul divina. Então, ele já trazia em si a luz, partilhou a sua própria luz conosco, com todos nós, humanos. Os registros aí estão, ficaram, para que a gente aprenda a servir com amor, a viver por amor e a doar o pouco amor que já cultivamos no peito a todos os nossos irmãos em humanidade, a todos os sofredores do corpo ou do espírito. Muita paz para todos. Bem, meus amigos, vamos concluir a nossa atividade, as nossas atividades ao longo dessas 2 semanas de aprendizado, de informações. E o nosso coração continua em festa e continua grato por termos a chance do conhecimento, por termos a chance da reflexão para que nós possamos seguir o caminho. Como nos disse a página inicial, cultivando confiança, sem temer os embates, porque o progresso é certo. Então, estamos aqui diante de uma oportunidade de conhecimento, de informações, para termos a certeza de que triunfaremos, que progrediremos, se colocarmos em prática tantos aprendizados e termos também como lume, como orientação, companheiros próximos a nós, desencarnados, como é o caso do Peixotinho, como é o caso do Chico, que psicografou essa página, como o André Luiz e tantos outros, assim como outros companheiros que dão seu exemplo de dedicação, de dever cumprido, e é uma tarefa que a todos nós tem ajudado bastante, a tarefa espírita. Então, nós somos agradecidos ao Alcione, à equipe do Djalma e da Viviane, que a assessoram, companheiros nossos já, companheiros dela aí de Campos e nossos daqui de Viçosa, que assessoraram para que esse trabalho fosse realizado, com certeza, com carinho e com sucesso para o nosso aprendizado. Vamos, então, fazer a nossa prece. O Centro Espírita Irmã Sheila agradece imensamente a Alcione, sua equipe de backstage, né, sua equipe de retaguarda, e agradecemos aos amigos espirituais por terem estado conosco, por terem nos orientado na escolha do tema, e prossigamos no aprendizado todos juntos.
Convido a todos, então, mais uma vez, a fecharmos os nossos olhos, elevando o nosso pensamento em gratidão a Deus, a Jesus e a toda a equipe espiritual que nos assessora, toda a equipe espiritual que com a Alcione esteve nesses dias, trazendo a ela a oportunidade de refletir e partilhar conosco ensinamentos profundos que têm como base o Evangelho de Jesus. Sabemos que temos uma longa caminhada a seguir e prosseguir, mas não desistimos. E tendo como ideal, né, o Espiritismo, as tarefas que o Espiritismo nos convoca e exemplos, vamos com certeza seguir. Que o Senhor nos abençoe, abençoe toda a equipe espiritual que esteve com ela, está conosco e continue envolvendo a Alcione, todos os seus amigos, para que ela possa continuar fazendo essa tarefa com maestria, ajudando a tantos corações como o nosso aqui de Viçosa e hoje para o mundo, né? Uma vez que não temos fronteiras para levarmos a palavra do bem através da internet, através das mídias sociais. Agradecemos com muito, né, o carinho, a dedicação e pedimos que o Senhor abençoe a todos nós, a Alcione, a todos que estão juntos conosco nessa hora. Ser com cada um que aqui está, com cada um que ainda verá essa atividade ao longo do tempo, porque fica gravado, e nos ampare, agora e sempre. Que assim seja.